Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Aqui é a maestra Taina Gonçalves e eu tô de volta para mais um podcast. Eu tô muito feliz de voltar aqui para poder compartilhar história com vocês. Hoje eu não estou só aqui na gravação do podcast, eu também estou ao vivo aqui no Instagram. Então eu fiz essa abertura aqui com vocês e vamos nos conectar agora com o pessoal do Instagram. Buenas noches, gente linda! Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à minha live sobre viajar sozinha. Eu estou ao vivo aqui no meu podcast da Maestra e também transmitindo aqui para vocês no Instagram. Geralmente eu gravo o podcast e depois eu coloco nas redes sociais. Só que hoje eu quis compartilhar o podcast aqui com vocês ao vivo. Vamos conversar um pouquinho sobre viajar sozinha. Essas perguntas que eu recebo aí do pessoal no decorrer dos anos. Muita gente vem me perguntando curiosidades, que é super normal, sobre viajar sozinha. Então, hoje é uma das lives, eu acho que mais importantes da minha vida, que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessas minhas experiências aí de viajar sozinha. Vamos entrando, vamos avisando aí mais pessoas, coloca aí, dá coraçãozinho, porque aí o Instagram avisa para mais pessoas que estamos ao vivo, tá bom? Obrigado por estarem aqui e vamos compartilhar essas histórias comigo. Tenho ali, então, o podcast da Maestra, que tá no meu canal do YouTube. Depois eu vou deixar o link nos stories para vocês, do @Taina Gonçalves pelo mundo. E assim a gente segue compartilhando história. Tô muito feliz de estar aqui hoje compartilhando essa história com vocês no podcast da Maestra, que pela primeira vez eu tô fazendo podcast ao vivo aqui no Instagram. Depois ele vai lá pro meu canal do YouTube, tá bom, pessoal? Então, quero ter um bate-papo com vocês. O podcast da Maestra é um espaço onde eu compartilho as minhas histórias com vocês. Nem sempre é gramática, vocabulário, então aprender espanhol também é sobre cultura. E é até por isso que hoje em dia eu trabalho como aula de espanhol, com as aulas de espanhol e com o turismo. Então, eu estou nessas duas áreas porque tem tudo a ver com conhecimento, né? Desbravar o mundo, viajar, estudar e conhecer novas culturas. Então, hoje o podcast da Maestra é exatamente sobre as minhas experiências viajando sozinha. Vou compartilhar com vocês as principais dúvidas e perguntas que eu recebo diariamente aqui nas minhas redes sociais e que o pessoal sempre me envia essas perguntinhas e hoje eu compartilho elas com vocês. Então, o podcast da Maestra hoje, Buenos Aires, 16 graus, primavera, mas uma primavera fria, porque na rua tá bem friozinho, né? Porque eu tô dentro de casa, por isso que eu tô assim. Sejam bem-vindos, pessoal que está chegando aí no podcast da Maestra. Vou compartilhar com vocês as experiências de viajar sozinha. Bom, eu já levo alguns anos aí viajando sozinha. Vou contar hoje para vocês um pouquinho da minha história e vou deixar aberto também, se vocês ficarem com dúvidas, perguntas no decorrer do podcast, vocês podem ir me perguntando que eu vou compartilhando com vocês e vou respondendo, tá? Separei aqui no computador algumas perguntas que eu recebo sempre, mas antes de responder essas perguntas, eu vou compartilhar com vocês a introdução, então, desse podcast da Maestra, que depois vai para o ar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Já se inscrevam aí em todas as minhas redes sociais, recebam conteúdos diários de espanhol, está no meu Telegram. No YouTube tem aulas gratuitas, curso gratuito de espanhol que você pode assistir do zero ao avançado. Então tem muito conteúdo bom para vocês, tá? Só vocês entrarem aqui no link da bio, que ali vai ter todas as informações para vocês. Coloquem coraçãozinho aí que o Instagram avisa para mais pessoas que estamos ao vivo no podcast da Maestra, com o tema de hoje, viajar sozinha. Então, gente, esse podcast ele é muito mais do que simplesmente falar somente de viagens, que já é muita coisa. Esse podcast vai ser sobre falar de liberdade. Liberdade, isso que define para mim viajar sozinha. Eu recebo muitas perguntas diariamente, principalmente de mulheres que viajam sozinhas ou de mulheres que gostariam de viajar sozinha, só que não têm essa coragem. Então, existem muitas dúvidas que passam na cabeça, né? Sobre o perigo, com quem que eu vou conversar, quem é que vai tirar minhas fotos, como é que eu vou passear sozinha? São muitas dúvidas, principalmente de mulheres, mas essa live de viajar sozinha serve para qualquer pessoa, né?
mas eu recebo essas dúvidas. E quando eu ajudo essas mulheres, quando eu converso com elas no meu direct, isso ajuda tanto elas, uma simples palavra de uma experiência minha compartilhada. E muita gente está recém-separada ou ganhou um dinheiro e talvez as amigas não conseguem ter a mesma data para viajar juntas, receber um dinheiro. Então são coisas assim que muitas vezes tu te pega pensando, tô com dinheiro, tô com tempo, mas quem é que vai comigo? Vai sozinha. É exatamente isso que eu faço. Então, é sobre isso a nossa live, sobre inspirar, principalmente você, mulher, a viajar sozinha. Mas serve para qualquer pessoa que tem vontade de viajar sozinha. Resumidamente, então, eu estou ao vivo aqui no Instagram e estou gravando o podcast que depois vai ir para o ar lá no meu canal do YouTube. Como eu falei para vocês no início, esse podcast, então, ele é muito mais do que falar só sobre viagens, ele é sobre liberdade. Então, hoje uma conversa bem descontraída. Uma vez eu escutei uma frase, acho que foi até no Instagram, nos vídeos, ou uma pessoa me falou, que uma pessoa que tem coragem de pegar um ônibus ou um avião sozinha, ela tem coragem de fazer qualquer coisa. Ela descobriu aí o segredo da vida. Porque você embarcar numa viagem onde você não conhece nada, não conhece ninguém, muitas vezes para outro país, e você ter essa coragem de pegar a sua mochila e ir, muitas vezes é isso que está faltando para você se descobrir aí nos seus caminhos da vida, né? Então, eu escutei essa frase e ela faz muito sentido. Que uma pessoa que viaja sozinha, ela tem coragem de fazer qualquer coisa. Por muito tempo, as pessoas me perguntavam aqui nas redes sociais, porque eu já tenho Instagram há muito tempo, falando: você não se sente sozinha? Você não se sente com medo? Quem que tira suas fotos? Quando me perguntam, você se mudou? Você está morando aí? Então, todas essas perguntas eu vou responder hoje para vocês. A verdade é que eu nunca me senti tão feliz e completa quando eu estou viajando sozinha. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Por isso que eu comentei com vocês que essa é uma das lives mais importantes da minha vida, que eu estou compartilhando aqui e gravando o podcast da Maestra. De tanto que eu gostei de viajar sozinha, eu já levo quase a metade da minha vida fazendo isso. Já são quase 18 anos viajando sozinha, a metade da minha vida. Vou fazer 36 anos agora em março. Então é muito tempo viajando sozinha. Então eu acho que eu tenho um pouquinho já de experiência para poder compartilhar com vocês. E hoje eu organizei aqui todas as informações que eu vou deixar gravado no podcast também, mas quem estiver aqui já pode fazer perguntas se tem alguma dúvida sobre isso. O que mais que eu anotei aqui para conversar com vocês? Que eu espero muito que essa live sirva de incentivo para você e para homem, para mulher, mas principalmente para as mulheres que me perguntam muito como é viajar sozinha, né? O que me inspira, que me dá coragem. Eu espero que essa live hoje inspire você a viajar sozinha, pegar a sua mochila e conhecer esse mundo aí que ele é grande demais. As pessoas me perguntam: eu sempre fui rica? Eu sou rica? A vida é fácil para mim? Todas essas perguntas a gente recebe diariamente. Quando o pessoal vê, ai, lindo, Bruno, maravilhoso. Meus alunos de espanhol, eu adoro compartilhar essas ideias com vocês aí, meus amigos também. Vocês estão me escutando bem? Oi, Tati, tudo bem? Vocês estão me escutando bem agora que eu percebi que eu não coloquei o fone? Vocês estão me escutando certinho? Ai, que lindo! André, seja bem-vindo! Tô tentando resumir aqui para vocês, para live não ficar. A nossa pergunta, a Vanessa disse, parcela? Então eu vou. Essa também é minha parceira de viagem sozinha aí pelo mundo. Também é outra que viaja sozinha pelo mundo. A gente conhece muita história, muita gente, e sobre isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Estão me escutando bem, pessoal? Agora que eu percebi que eu não botei o fone, que eu me preocupei em gravar aqui no computador o podcast da Maestra e entrar na live. O áudio tá ótimo. Obrigado, André. Então, eu anotei aqui para tentar ser sucinta esse podcast com vocês, tá? Essas e outras perguntas aí que eu compartilhei com vocês, a gente recebe sempre. Se você é rica, como é que você faz para viajar tanto? E não são perguntas que eu recebo agora. Isso eu recebi a minha vida inteira, porque eu falei para vocês que eu viajo quase a metade da minha vida, né?
Então, eu vou contar para vocês como que eu viajo, como que aconteceu isso desde o início, quando eu era uma universitária, quando eu era estagiária, como que aconteceu. Claro que hoje acontece de outras formas, mas tudo tem um início, eu ainda faço das primeiras formas que eu fazia. Então, o que mais que eu anotei aqui para vocês? Eu vou começar falando do @Taina Gonçalves pelo mundo. Como que esse nome começou? Faz tempo já que eu tenho esse Instagram, eu acho que, não sei, desde quando começou o Instagram no Brasil, né? O @Taina Gonçalves pelo mundo começou pelo meu amor por viagens. Ele começou por aí, obviamente. Eu compartilhava todas as fotos de viagens, todas as coisas que eu fazia. Só que não é só sobre isso. Agora que vem o interessante da história. Eu costumo dizer que eu tenho apenas um sonho: conhecer o mundo inteiro, o mundo todo. Eu até quero tatuar isso. Eu tenho apenas um sonho: conhecer o mundo todo. Esse é o meu sonho de vida. Mas não é só por isso o nome do @Taina Gonçalves pelo mundo, tá? O @Taina Gonçalves pelo mundo, ele começou pelo meu amor por conhecimento, por aprender as coisas, por conhecer pessoas. Calma aí que eu já te explico tudo, tá? Por exemplo, eu tinha muita sede de conhecer coisas. Eu tinha muita sede de ler todos os livros, de assistir todos os filmes, de conhecer todas as pessoas, desde novinha, desde adolescente. Eu tinha muita sede por conhecimento, queria entender política, queria entender religião, queria entender filosofia, até que um dia isso se tornou cansativo para mim, obviamente, porque não tem como conhecer todas as coisas do mundo. E foi aí que eu entendi a forma mais inteligente de estar conectada com todo esse conhecimento: viajando. Isso mesmo. Viajar é a forma mais inteligente de você adquirir cultura. Você conhece pessoas, culturas, não só os pontos turísticos, porque não é disso que eu tô falando, mas isso também. Você conhece a história, a filosofia, os pontos turísticos, a comida, a política daquele lugar. Como assim? A política aqui é diferente da minha, do meu país? Ou a política aqui é igual à minha? A história se repete? Então eu entendi que a forma mais inteligente de adquirir conhecimento era viajando. Foi assim que começou as histórias do Taina Gonçalves pelo mundo. Então, além sobre o meu amor de viagem, além do meu amor por viagens, então o Taina Gonçalves pelo mundo, ele representa cada mundo que existe dentro de nós. Porque até eu coloquei essa frase hoje na publicação que eu fiz da chamada da live: cada cabeça é um mundo. Você já ouviu essa frase? Porque eu acredito sim que cada pessoa tem algo a compartilhar, né, Roberto? Cada pessoa tem algo a passar para nós. Já coloquem coraçãozinho aí nessa live para o Instagram divulgar para mais pessoas que estamos ao vivo. E também estou gravando aqui no podcast da Maestra, que depois vai no ar lá no meu canal do YouTube. Então, gente, tá fazendo sentido isso aí para vocês? A forma que eu pensei que eu não conseguiria ler todos os livros do mundo, eu não conseguiria assistir todos os filmes do mundo, eu não conseguiria viajar para todos os países do mundo, pelo menos naquele momento de adolescente, e eu descobri, viajando. Viajar vai ser a forma mais inteligente de eu conhecer um pouquinho sobre tudo. E desde então tem sido assim. Desde então, desde novinha. Primeiro dentro do país, depois fora do país, que eu vou compartilhar com vocês, tá? Em apenas uma viagem que eu faço, eu conheço tanta gente, tanta cultura, eu saio tão rica de conhecimento e sabedoria que nem que eu lesse 10 livros eu sairia o que eu consigo aprender em uma viagem. Então, sim, viagem é a forma mais inteligente e rápida de adquirir conhecimento. Claro que existem muitas outras formas, todas essas, né? Conhecer pessoas todos os dias, na esquina da tua casa, vai te possibilitar conhecer histórias. Quer ver as pessoas que eu mais gosto de conversar? São as pessoas idosas. Eu amo, eu não posso ver um idoso, porque eu sei que ele tem muita coisa para me ensinar. Eu sei que ele tem muita coisa para me falar. E quem anda comigo, quem me conhece assim no dia a dia, sabe que eu anoto tudo. Eu tenho essa mania. Se alguém me fala de um livro, eu anoto. Se alguém me fala de um filme, eu anoto. Porque eu tenho essa sede, essa curiosidade de aprender. Então, viajar sozinha veio por aí. Veio para entender que eu conseguiria adquirir conhecimento, que eu conseguiria conhecer um pouco mais de tudo que existe no mundo, através das viagens. E o @Taina Gonçalves pelo mundo,
é sim sobre viagens, mas é também sobre cada mundo que existe dentro de nós. O que nós temos para compartilhar: conhecimento, livros, filmes, línguas, história, pessoas, culturas, tudo certo? Tá fazendo sentido essa minha história aí para vocês? E eu sempre tive essa curiosidade de conhecer sobre tudo, sobre comida, sobre cultura, sobre tudo. Então, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para organizar a nossa live bem estruturada para não me perder e não esquecer de falar nada. Então, eu tento explorar o máximo de conhecimento que eu posso quando eu estou viajando. Oi, Cesário! E ali, qual é a forma que eu mais encontro? Além de sair desbravar, sair tirar fotos, conhecendo as pessoas locais. É as formas que eu mais me conecto com o conhecimento. Então, quando cada pessoa local ali para conversar um pouquinho comigo, isso me enche tanto de alegria que eu acabo conhecendo muito daquela pessoa, daquele povo, daquela cultura. E aí, cada pessoa tem uma história para contar. Não precisa nem ser só viajando, né? Na sala de aula, eu aprendo muito com os meus alunos. Eu amo ser professora por causa disso. Porque eu tô sempre conhecendo pessoas, eu tô sempre conhecendo história. E assim a gente vai crescendo. As dúvidas dos meus alunos, isso me agrega. Eu cresço, eu vou pesquisar, eu vou buscar. Eu adoro. E esse é o meu lado curiosa, então, conhecer um pouquinho sobre tudo. E viajando vai me deixando feliz aí, esse lado curiosa vai trazendo felicidade para esse meu lado curiosa, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para vocês. Outra forma que eu escolhi, então, de adquirir conhecimento foi através da escolha da minha profissão, onde eu entendi que ser professora também era uma forma inteligente de adquirir conhecimento. Não que as outras profissões não tenham que estudar, obviamente elas têm que continuar estudando sempre, mas a minha profissão, professora, eu entendo que nós somos pagos para estudar e eu acho isso lindo. As pessoas me pagam para eu estudar tudo que eu preciso estudar para ensinar para elas num rápido curto de tempo. Então, eu sou paga para estudar. Então, escolhendo a minha profissão e escolher viajar foram as formas que eu me encontrei de adquirir conhecimento. Então, está tudo conectado aqui na minha vida. Tudo faz sentido, pelo menos para mim, né? E eu pensei, cara, eu amo viajar, eu amo conhecer novas línguas, eu amo conhecer cultura, eu amo conhecer pessoas. Vou fazer letras. Por isso eu digo que eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi. Então, hoje eu trabalho com as duas coisas, com o ensino de espanhol e também trabalho com turismo para os brasileiros que querem conhecer a Argentina. Eu juntei essas duas paixões aí que antes eram hobbies e agora são minhas profissões, né? Claro que nenhuma profissão para de estudar, nunca, né? Como eu falei. Mas a minha é literalmente isso, né? Eu preciso estudar para ensinar os alunos. E eu amo isso. Eu sou completamente apaixonada por isso. E aí, paralelo com a faculdade de letras, começaram as viagens da minha vida. Agora começa aquilo que eu estava introduzindo para vocês lá no começo. Como que começou essas viagens então, Taina? Se você não era rica, você era uma universitária, você era estagiária, porque antes de ir para a sala de aula, eu era estagiária. Antes de ir para a sala de aula, eu era estagiária. Então, como que essas viagens aconteciam? Primeiro, como tudo acontece na minha vida, como um ato de coragem, né? Metendo a cara. Igual a Vanessa falou ali, parcela? Então eu vou. Tem que ter coragem para tudo na vida. Se você não colocar o peito, você não vai. Vai lá, parcela, faz como dá. Só que como que aconteciam isso? Porque às vezes você imagina que viagens, né, são só aquelas de avião. Eu vou contar para vocês como que eu comecei a viajar lá, jovenzinha, estagiária. Então, além de dentro do país, né, que eu viajava ali para Florianópolis sozinha, viajava para vários lugares, mas eu também viajei, então comecei a viajar no início da faculdade para fora do país. Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Paraguai. Então, assim foi indo a América Latina, porque tinha tudo a ver com a minha profissão de letras espanhol, que eu estava estudando, e também eram os países mais próximos. E por incrível que pareça, ainda hoje, há 18 anos atrás, quando eu comecei a viajar, na metade da minha vida, né? Praticamente eu passei viajando. Ainda hoje a América Latina é mais barata do que viajar para dentro do Brasil. Então, ainda é assim. Então, aqui na América Latina era mais fácil de eu conseguir viajar do que para dentro do Brasil, porque eu também acho que a gente adquire cultura em qualquer lugar, não só fora do país, como dentro do nosso país, da nossa cidade, conhecendo pessoas. Por isso, onde eu tô conversando com as pessoas, né?
Só que viajar para a América Latina ia me agregar como profissional também, porque eu estava estudando para ser professora de língua espanhola. E sim, de fato, me ajudou muito. É todo o diferencial da minha carreira hoje. Como que eu comecei a viajar então? Estudante universitária, não vindo de família rica, como isso tudo aconteceu? Com um ato de coragem, força e fé, né? Muito trabalho paralelo aos estudos, só que aconteceu algo aí na minha vida na adolescência, que hoje existem muitas. Na época, em Porto Alegre, era a única que tinha. Então, começou a aparecer as excursões universitárias. Eu quero ir para o Brasil olhar. Flor é minha amiga argentina, provavelmente não sei se está compreendendo um pouquinho, Flor, do que estou falando em português, pero hoje já estou fazendo um podcast que depois vai ir para meu canal de YouTube. Estou falando um pouquinho sobre minhas experiências viajando sola, como empecé. E generalmente em meu podcast eu falo em português. Aí depois, quando são classes de espanhol, aí eu falo em espanhol. E qualquer dúvida que tenha, pergunta-me. E a Jennifer também foi minha aluna, agora ela é uma grande amiga que eu amo muito. Taina é uma das pessoas que mais me ensinou sobre coragem e curtir a própria companhia. Amém, que assim seja. Sabe que diversas vezes chegam mulheres no meu direct e eu amo ajudar, encorajar e realmente eu falo de coração. E aí entrou, então, as excursões universitárias na minha vida. O que é excursões universitárias, gente? Mochileira, entre aspas. Mochileira. Excursões universitárias em Porto Alegre, eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul, começou a surgir mais ou menos nessa época aí que eu comecei a viajar. É uma viagem mais econômica para o pessoal universitário, estagiário, onde você viaja com a sua mochilinha, você viaja de ônibus, você fica em hostel, compartilha o quarto com pessoas que você não conhece, tudo isso para que você consiga viajar. Então, aqui a proposta não é luxo, não é conforto, você quer viajar? Então eu tenho uma oportunidade para você. E até hoje essas empresas existem. E olha o curioso da minha história, gente. O curioso da minha história é que hoje eu trabalho com essas agências. Deus, ele é maravilhoso. Eu vejo Deus em tudo na minha trajetória de vida. Eu hoje trabalho divulgando essas agências de turismo que vêm de Porto Alegre de ônibus para cá, para Buenos Aires. Trabalho, faço parceria, faço filmagem para eles, vou nos pontos turísticos de Buenos Aires, faço tudo. Recebi proposta deles de ir para Bariloche, ficar lá gravando conteúdo para eles, de ir para Ushuaia, de gravar conteúdo para eles, só para desbravar as coisas. Então, hoje eu trabalho com essas agências, as quais eu catava os meus dinheirinhos ali de estagiária para poder viajar. Deus é maravilhoso, né? Por isso que eu falo para vocês que é preciso a gente ter um ato de coragem, porque essa é a primeira coisa que você tem que fazer, ter coragem e acreditar que a vida vai dar certo para você. Essa é a primeira coisa que eu falo para todo mundo que me procura no individual. E assim, quando eu abro os podcasts, as lives, eu consigo compartilhar mais com vocês esse meu pensamento, porque muitas vezes você não tem quem diga isso para você. Eu entendo. Talvez você não tenha uma família que pense dessa forma. Quando eu comecei a viajar sozinha, minha família achava que eu era louca. Como assim? Viajar sozinha? E é assim, você tem que ser o primeiro a acreditar nos teus sonhos, porque essa é uma responsabilidade sua, não é dos outros. E tá tudo bem se eles não entenderem os sonhos de vocês, porque esse sonho é seu, não é deles. Então, a gente respeita os mais velhos, né? Os avós, os pais, quando dizem que a gente é louca, mas eles não estão no nosso mundo, no nosso momento. A gente escuta os conselhos, entende, mas também entende que nós estamos numa outra época que talvez eles não tiveram tantas oportunidades como hoje nós temos. Então, o ato de coragem, ele é preciso sim, se você quer começar a viajar mais. E essas viagens de ônibus, então, salvaram a minha vida. Eu já cheguei a viajar 5 dias de ônibus de Porto Alegre até o Peru. E foi uma das viagens mais incríveis da minha vida. Eu amei conhecer Machu Picchu. E é muito louco, gente, porque você se desprende de muita coisa que você achava que não vivia sem. Isso para mim é o mais incrível de viajar sozinha e dessas formas, assim como mochileira, corajosa, do jeito que eu faço. Então eu comecei viajando nessas viagens econômicas que se chamavam e se chamam viagens universitárias. Mas elas servem para qualquer pessoa, não só para universitários, viu? Só o nome é assim.
E depois eu fiz de várias formas. Viajei de avião também, parcelado, conforme eu ia juntando mais ou subindo de cargo no trabalho. De estagiária eu fui depois para a sala de aula. E assim ia, de várias formas, tá? Mas começou com viagens universitárias, com viagem de ônibus, mochileira, que hoje eu trabalho com essas agências. Aí começou a minha trajetória, então. E aí, como eu falei para vocês, hoje, incrivelmente, eu tenho essas parcerias aí através do meu Instagram, através dos meus conteúdos, com essas agências que eu comecei a desbravar o mundo. E assim eu tento fazer com tudo na minha vida, sabe? Ter esse ato de coragem, conhecer pessoas, me conectar com pessoas, ter esse network sempre, porque todas as pessoas elas podem te abrir as portas para alguma coisa. Então, em todo lugar que eu vou, eu tô fazendo amizade, porque a gente se conecta e depois essas pessoas vão estar te ajudando nos teus sonhos mais para frente, a compartilhar junto contigo dos teus sonhos, né? E deixa eu ver o que mais. Agora eu vou responder as principais perguntas que eu recebo no meu Instagram sobre viajar sozinha, tá bom? Eu separei aqui para vocês, para nós, para eu ler as perguntas e responder com vocês. E não são perguntas que eu recebi só agora, não, tá? São perguntas que eu venho recebendo ao longo desses anos, que eu lembro que as pessoas entravam e perguntavam. E as pessoas têm muitas curiosidades, e é normal mesmo, não tem nenhum problema nisso. Eu também tinha, quando eu não sabia como é que era viajar sozinha. E as pessoas têm muitas curiosidades, né? Como as mais bobas, como quem tira a tua foto? Você não se sente sozinha? Qual é outra pergunta que eu recebi esses dias? Taina, quando você vai sentar num restaurante sozinha, você não se sente mal por isso? Eu me sinto. E eu digo, não. E eu acho que é porque eu tô tão acostumada, que eu faço tudo sozinha, que é normal. Só que é lógico que eu faço amizades também nessa caminhada, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Faço muitos amigos no decorrer dessa caminhada, que compartilham essas histórias comigo. E mas nem sempre a gente vai estar junto com alguém. E isso é muito legal, de você entender que tá tudo bem. São coisas sociais, são coisas da sua cabeça, são crenças limitantes. Tu achar que você sempre tem que estar sentada com alguém, que você sempre tem que estar junto com alguém. Você pode e deve ser feliz sozinha. E eu te incentivo hoje a fazer isso. Então, querem me perguntar alguma coisa? Vamos ver aí. Posso seguir para as perguntas e respostas, então? Separei aqui algumas perguntas e respostas que o pessoal mais me faz sobre viajar sozinha. E aí eu vou ler as perguntas e vou compartilhando as respostas com vocês, tá bom? Então, viajar sozinha é um ato de coragem. E essa live não é só sobre viajar sozinha, é sobre liberdade. O que mais define viajar sozinha para mim é liberdade. E eu já levo longos anos aí viajando sozinha. Então, viajar sozinha pode ser muito empolgante ou pode ser muito frustrante. Vai depender de qual lado você olha. Então, vamos escolher o lado positivo da história, tá bom? Primeira pergunta que eu anotei aqui, que eu mais recebo sobre viajar sozinha. O que inspirou você a considerar viajar sozinha pelo mundo? Quais foram as suas motivações iniciais para isso? Então, compartilhei um pouquinho com vocês no início dessa live que os meus motivos foram conhecer o mundo, desbravar o mundo. E não estou falando só de pontos turísticos, estou falando de conhecer pessoas. Cada pessoa, cada cultura, cada história importa para mim. Então, esse foi o principal motivo que eu descobri de viajar sozinha. Viajar sozinha, para mim, ou viajar, né? Mas viajar sozinha, principalmente, porque eu vou responder algumas perguntas sobre isso, vocês vão entender qual foi a diferença, né? Claro que eu viajo com muitas pessoas, eu viajo com a minha prima, que tá aqui na live, a Vanessa, eu viajo com a minha família, viajo com minhas amigas, já viajei com o namorado, viajo com muitas pessoas. Mas nada é comparado à experiência que eu tenho quando eu viajo sozinha. E se eu pudesse te indicar uma coisa nessa vida, apenas uma coisa, seria viaje sozinho. Pelo menos uma vez. Você vai ter um autoconhecimento de uma terapia de 1 ano. É incrível viajar sozinha. Você não faz ideia do quanto você é forte, do quanto você é capaz de fazer novas amizades, de se conectar com pessoas. É incrível. Então, segunda pergunta que eu mais recebo sobre viajar sozinha. Quais são os principais benefícios de viajar sozinha? Como isso pode impactar a sua autoconfiança e autodescoberta? Bom, acabei de falar. Autoconhecimento. Eu me conheci muito mais quando eu comecei a viajar sozinha. Incrível, gente, incrível. E isso é um estudo social mesmo. Você pode perceber que o indivíduo sozinho, ele é um.
Um indivíduo acompanhado com outras pessoas, ele é outro. O comportamento muda. Nós, professores, nós vemos muito isso na sala de aula. Por isso que eu gosto de conversar muito com o aluno sozinho. E hoje, que eu sou professora particular, só online, eu dou aula particular, só um aluno. Não gosto de grupos. Por quê? Porque o aluno, individualmente, ele é outro. Oi, Wesley, tudo bem? Claro! Sejam bem-vindos, meus alunos, aqui na live da Prof. Hoje eu estou falando sobre viajar sozinha, mas tem tudo a ver também com autoconhecimento, com culturas, com língua espanhola, e depois vai ficar gravado no meu podcast que vai lá para o meu canal do YouTube. Vou botar nos stories para vocês. Compartilhem, comentem, se inscrevam no meu canal, porque é muito importante para o meu trabalho. Hoje eu trabalho somente online. E esse era um grande sonho dessa grande viajante aqui, ser uma nômade digital. Esse era um sonho. Então, hoje eu dou aula online, hoje eu escrevo online, sou escritora, tenho podcast, gravo livros para editoras, né, os audiobooks. Hoje eu faço muito trabalho online. Quando eu trabalho pessoalmente, assim, é porque eu quero. Gravando um vídeo, fazendo uma divulgação de uma viagem, aí é porque eu aceitei esse outro trabalho e, paralelamente, viajo com o meu computador e faço esses outros trabalhos. É muito interessante porque a minha vida ela foi se construindo em torno desse meu amor por viajar, né? E eu sempre planejei isso, não aconteceu da noite para o dia, foi sementinha por sementinha. Então, gente, o autoconhecimento para mim é uma das coisas mais importantes de viajar sozinha. Você se conhece, se descobre muito. 3. Quais são os destinos que você mais gostou de viajar sozinho? O pessoal me pergunta muito. O que torna esses lugares especiais para viajantes, né? Que viajam sozinho. Eu, particularmente, amei conhecer Machu Picchu. Todos os lugares que eu viajei na minha vida foram incríveis, porque eu sou uma eterna viajante, uma enamorada por viagens. Poderia falar para vocês de cada lugarzinho, mas se eu tenho que indicar para um viajante, conheça Machu Picchu. Coloque Machu Picchu na sua lista de viagens, de lugares que você deve conhecer antes de morrer. Machu Picchu é incrível. Por quê? Não sei se todas as pessoas vão sentir a mesma coisa que eu senti, mas ele é um país contagiante espiritualmente. Eu senti uma magia tão grande no Peru, o Peru inteiro, o país, né? Só que principalmente em Machu Picchu, porque eu fiz um recorrido ali, né? Percorri bastante do Peru, não só Machu Picchu, mas especialmente esse lugarzinho aí chamado Machu Picchu, que é o lugar que é a cidade perdida dos Incas. Esse lugar é incrível. Na época que eu viajei, eu podia ficar o dia inteiro em Machu Picchu. Então, a minha conexão espiritual, ela foi para outro patamar. Eu fiquei ajoelhada ali cantando, chorando, e não sabia mais o que eu estava falando em línguas, eu acho. Porque assim, gente, Machu Picchu para mim foi transformador. Portanto, que eu ainda quero voltar lá, mas em outra fase da minha vida, porque eu conversei com as cholas, que são as mulheres típicas dali, como por exemplo dizer gaúcha. Gaúcha, eu, né, que sou do Rio Grande do Sul, tem os gaúchos, ali são as cholas, e elas fazem bonequinhas típicas com as roupinhas dela. Eu tive uma conversa com uma chola na rua, e a gente conversou sobre quando eu ia voltar lá. Eu ainda quero voltar em outra fase da minha vida. É um lugar incrível. Se eu pudesse indicar apenas um lugar para um viajante solitário, seria viajar sozinha. Viajante solitário não, né? Me fizeram essa pergunta aqui, mas seria um viajante que viajar sozinho. Não totalmente, não é solitário, porque a gente acaba fazendo muitas amizades e conhece muita gente. Eu vou falar para você sobre isso. Quarta pergunta que o pessoal mais me faz sobre viajar sozinha. Quais são os desafios enfrentados ao viajar sozinha? Como você lida com a solidão e a incerteza? Muito importante essa pergunta, né? Então, gente, muitos são os desafios de viajar sozinha, mas também muitas são as alegrias, tá? Por quê? Porque, como eu disse, vai depender do lado que você olha. Claro que a gente passa muito perrengue, por isso que a pesquisa, ela é fundamental. Eu digo muito perrengue nesse sentido que eu sou mochileira, né? Então, assim, eu pego a minha mochilinha e vou. Pode ser de ônibus, pode ser de avião, pode ser de trem, pode ser do que for. Eu tô indo, só quero chegar no meu destino. E na caminhada ali a gente vai conhecendo muitas pessoas, né? Então, muitos são os desafios de viajar sozinha, mas eu acho que a pesquisa, ela te ajuda muito. Pesquisem muito bem antes de ir para o lugar.
façam amigos locais, mas também conversem com brasileiros que já foram para aquele lugar antes de irem. Pesquise na internet sempre os lugares mais perigosos daquele lugar que você vai ir, para que você não vá lá. Pelo menos não vá sozinho, né? Não vá, por exemplo, que nem eu fui para o Rio de Janeiro, eu queria conhecer a Rocinha. O primeiro lugar que eu queria conhecer era a Rocinha, mas ele é um lugar turístico, né? Só que, claro, que você tem que ter uma certa pesquisa, conhecer, ir com as pessoas, com os grupos, né? E permita-se seria a frase que eu diria para vocês. Permita-se fazer algo novo, fazer coisas novas. Quinta pergunta que eu mais recebo sobre viajar sozinha. Como a experiência de viajar sozinha afetou a sua perspectiva sobre outras culturas e formas de vida? Tudo. Viajar sozinha mudou a minha perspectiva de vida, principalmente no que diz respeito em respeitar o próximo, não ter preconceitos. Isso mudou totalmente a minha vida. Por isso que viajar sozinha, para mim, é uma das formas que você mais eficaz de você adquirir conhecimento. Na verdade, né, a sabedoria e conhecimento, porque sabedoria é saber usar o seu conhecimento, porque muitas pessoas são inteligentes e não são sábias. Então, se você viaja, você consegue esses dois, a sabedoria e o conhecimento. Se você se permite, obviamente, porque você fica livre de preconceitos, você fica livre de... Você começa a respeitar mais o próximo, literalmente. Porque até então você conhece apenas o seu mundo, a sua religião, as suas amizades, a sua criação, a sua visão, os seus estudos acadêmicos. Quando você viaja, você conhece um mundo. Eu amo morar em país turístico por isso, em cidade turística por isso. Em Buenos Aires, eu vou no mercado, a gente falando todas as línguas, é francês, é inglês, é espanhol, né? Porque a gente tá no país deles, da língua espanhola. Português, porque tem muito brasileiro aqui. Eu amo morar em cidade turística, porque eu começo a ver a minha insignificância. Cara, eu vou estudar inglês. Cara, eu vou estudar francês. Cara, eu vou tentar conhecer esse país, tentar conhecer essa história. É muito legal. Eu adoro, eu adoro, adoro, adoro. Então, a experiência de viajar sozinha mudou totalmente a minha perspectiva de vida, né? Me abriu os horizontes para querer sempre mais. 6. Quais são as suas dicas para se manter seguro viajando sozinha, né? Como você aborda essas questões viajando sozinha, essas questões de segurança? Bom, pesquisar muito antes, como eu comentei com vocês, entrar em grupos de brasileiros que moram naquele lugar. Eu sempre faço isso antes de viajar para algum lugar, porque ali eu vou ter muitas dicas e vou saber muitas coisas, e também quando eu chegar lá, eu vou tratar de fazer amizades rapidamente. 7. Como você toma decisões enquanto viaja? Quais são os prós e os contras de ter total controle sobre o seu itinerário? Bom, gente, a minha segurança sempre em primeiro lugar. Óbvio, viajar sozinha ou acompanhada, mas principalmente sozinha, a segurança em primeiro lugar. Então, pesquiso muito antes por questões de segurança. E a conexão com as pessoas locais também. Isso me ajuda muito a tomar decisões, porque as pessoas locais ali, elas vão me instruir, elas vão me indicar. E também eu não gosto de ter tudo muito fechadinho, muito quadrado, muito engessado. Eu tenho um itinerário, eu tenho as minhas anotações, mas eu deixo as coisas ocorrerem naturalmente. E eu sigo muito a minha intuição também. Minha intuição é muito forte quando eu viajo sozinha, principalmente. 8. Como você se conecta com outras pessoas enquanto viaja sozinha? Eu recebo muito essa pergunta. Como você faz amizade? Quais são as melhores maneiras de conhecer moradores locais? Hablando e hablando e hablando mucho. Você tem que estudar a língua local do país que você está querendo ir conhecer. Para quem está querendo viajar para a Argentina, estude espanhol aqui com a maestra Taina Gonçalves. Mas você tem que conhecer pelo menos as palavrinhas básicas. Você tem que saber um pouquinho da cultura, dar uma pesquisadinha na cultura. E claro que se você não souber falar o idioma, pode te prejudicar um pouquinho, mas não vai impedir. Você pode se comunicar. Eu me comunico aqui em Buenos Aires com gente de todas as línguas todo o tempo. Eu uso o Google Tradutor para falar em francês, para falar em inglês, e assim vai. Porque a gente estudar a língua vai te ajudar muito, mas a gente não pode se limitar. Conhecer pessoas, sempre existe uma forma. Sempre.
E então, conhecer as pessoas locais, falar muito com as pessoas que você encontra em qualquer lugar, no ônibus, no táxi, eu falo com o taxista, eu pego dicas. Quando eu vou num shopping, eu falo com as atendentes, né? Vou nos lugares seguros, eu pergunto muitas dicas para as atendentes das lojas. Saber estudar um pouquinho das gírias e palavras daquela região, porque às vezes você estuda espanhol. Muitas alunas chegam até a mim reaprendendo espanhol. Por quê? Porque elas estudaram o espanhol da Espanha e agora elas estão morando aqui na Argentina. Então é um reaprender, porque tem muitas gírias, muitos coloquialismos. Dentro do Brasil isso também acontece. Se você vai viajar para o Nordeste, por respeito às pessoas locais, eu pesquiso a cultura, a história, as palavrinhas. Quando eles me falam de um drink, de uma comida, eu já vou logo pesquisar. Dentro do Brasil acontecem as diferenças. Eu falo gauchesa, eu não falo português. Então, quando eu vou falar português com as minhas amigas brasileiras que moram aqui, elas são de São Paulo, elas são do Rio, às vezes elas não entendem o que eu tô falando. Por quê? Porque eu tenho gírias gaúchas. A mesma coisa vai acontecer se você viaja para outro país. Então, dentro da Argentina, existe um vocabulário próprio. E dentro da Argentina, existem muitas cidades que falam de determinadas formas diferentes também. Isso mesmo. 9. Quais são as experiências memoráveis que você teve durante as suas viagens? Viajando sozinha, quais foram as melhores experiências que você teve? Essa é uma das perguntas que eu recebo bastante também. E é a melhor resposta. Meus amigos. Então, as experiências memoráveis que eu tenho de viajar sozinha é me permitir fazer novos amigos. Todos os lugares que eu viajei sozinha, eu voltei cheia de amigos. E que são os meus amigos até hoje. São meus amigos, a gente se visita, eles visitam minha casa em Porto Alegre, em Buenos Aires. Eu tenho amigo, um em cada cidade do Brasil, que eu conheci em vários países viajando. Eu tenho amigos que moram, que são nativos de outros países, do México, da Venezuela. Gente, isso é incrível. Então, as experiências memoráveis são os amigos que eu faço viajando sozinha. Então, eu tenho casa para ir aí nesse mundo inteiro. Isso é incrível. 10. Viajar sozinha pode ser uma jornada de autodescoberta. Quais foram algumas lições importantes que você aprendeu sobre si mesmo enquanto explorava o mundo? Eu recebo bastante essa pergunta também. O que eu descobri, então, né? Depois de tudo isso que eu comentei com vocês, eu descobri que eu sou muito mais forte e corajosa do que eu imaginava. Isso é uma das primeiras coisas que você vai descobrir. Você vai descobrir, viajando sozinho, que você é muito mais forte e corajoso do que você pensa. Então, só por isso já vale a pena viajar sozinho, né? E você só vai descobrir isso se você for a única pessoa que você tiver naquele momento. Então, segue o meu conselho. Se eu pudesse te dar um conselho na vida, seria: viaje sozinho. Pelo menos uma vez. 11. Já estou terminando aqui o podcast da Maestra, que vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube. Depois vocês assistem, comentem, compartilham, porque isso é muito interessante. Conhecimento de vida, compartilhar história. Compartilha comigo as suas histórias aqui também nos comentários, contando quais foram suas experiências, se você já viajou sozinho, o que você pode contar e ajudar os outros viajantes que estão chegando aqui para compartilhar as suas histórias, né? Qual a importância do planejamento de viajar sozinha? Como você equilibra entre planejar e deixar espaço para espontaneidade? Bom, eu pesquiso bastante, já respondi essa pergunta antes, mas a melhor parte é deixar tudo rolar, deixar tudo acontecer da forma mais natural possível. 12. Outra pergunta. Como a tecnologia e as mídias sociais influenciam na sua experiência de viajar sozinha? Como você encontra um equilíbrio entre documentar o que você está vivendo e viver o momento? Eu amei essa pergunta, gente. Amei, já vou contar ela para vocês. Eu hoje trabalho com redes sociais, né? Eu sou professora de língua espanhola e trabalho com turismo aqui na Argentina também. Trago os meus alunos brasileiros para conhecerem a Argentina. Então, hoje eu estou em 2 ramos, né? Nas aulas de espanhol e no turismo argentino. E como é que eu me organizo com essa parte tecnológica do meu trabalho? Agora que veio o pulo do gato.
O pessoal acha que eu filmo tudo, que eu gravo tudo. Eu amo o meu trabalho. Eu amo compartilhar as experiências que eu estou vivendo com vocês. Eu acho que isso agrega muito em conhecimento, porque eu também gosto de seguir outras pessoas que compartilham o que elas estão vivendo, o que elas estão aprendendo. Então eu adoro ajudar. O pessoal sabe, eu monto roteiro para quem quer vir para a Argentina. Tudo isso, gente, eu faço de graça. Eu monto roteiro, eu tiro as tuas dúvidas de espanhol, eu faço tudo. Se tu falar, prof, eu queria conhecer tal lugar, vai lá gravar para mim. Eu fiz isso em Ushuaia. O pessoal me mandava no direct. Nossa, eu queria tanto conhecer tal lugar, ver se era legal. Você pode ir lá gravar para mim? Posso. Então, meu trabalho é turistar. Eu amo. Vou lá e gravo conteúdo para vocês. Mas eu não gravo tudo, não. Esse que é o pulo do gato. Então, eu vivo muito em offline também, quando eu estou viajando. Vivo muitas coisas em offline, porque nem tudo é só Instagram, nem tudo é só celular, nem tudo é só rede social. Então, eu gosto muito de viver offline também, quando eu estou viajando, principalmente nesses países que eu falei para vocês, como Machu Picchu, por exemplo, que é um país super espiritual, que eu indico para vocês conhecer o Peru, né? Especificamente estou falando de Machu Picchu, que foi um lugar que transformou a minha vida, o meu ser de dentro para fora. Então, nem tudo eu gravo. Viver em offline é importante também, porque, como eu digo, é desconectar para reconectar. Desconecta para reconectar novamente. Desenchufa-te, a gente chama em espanhol. Desenchufa-te, tira da tomada, né? Enchufar é tomada, né? Já a prof já está explicando aqui. Enchufa é tomada, enchufar é colocar na tomada. Então, desenchufa-te. A gente usa muito esse verbo assim em espanhol. Desliga, te desliga um pouco quando você estiver viajando também, porque vai ser as tuas mudanças daqui de dentro que vão transformar fora e inspirar muitas outras pessoas, tá bom? Estamos terminando a nossa live. Quais são as dicas práticas que você ofereceria a alguém que está considerando viajar sozinha? Só vai ser feliz, só vai. Pesquisa bastante, pega muitas dicas com pessoas que já moram ali ou que já viajaram para ali e vai ser feliz. E é isso, pessoal. Terminamos aqui o podcast da Maestra que eu estou gravando aqui para colocar no meu canal do YouTube para vocês poderem compartilhar e comentar depois. Vou colocar no link aqui nos stories. Muito obrigada por assistirem até aqui. Sigam todas as minhas plataformas sociais aí, o Instagram, @Taina Gonçalves pelo mundo, o YouTube, @Taina Gonçalves pelo mundo, o Telegram, todos têm o mesmo nome, né? O TikTok, Telegram, YouTube, todas as minhas redes sociais estão no link da bio. Você recebe dicas diárias de espanhol no Instagram, no Telegram, aqui no Instagram você recebe dicas de espanhol e dicas de viagens. E eu estou sempre compartilhando as minhas experiências com vocês. Obrigada por assistirem até aqui, obrigada por compartilharem as suas histórias, por colocarem os comentários de vocês aí para mim. Muito obrigada. Fico muito feliz quando eu vejo os meus alunos, meus amigos, minha família aqui na live comigo, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e vamos nos preparar para o tema da próxima live. O que vocês querem que eu fale aqui no podcast da Maestra? Comenta ali para mim depois, lá no meu canal do YouTube, qual vocês querem que seja o próximo assunto, tá bom? Obrigada por estarem aqui. Um beijão. Tchau.